para todos, vamos iniciar a aula. Unidade de medida, comprimento, massa, temperatura e capacidade. É o que a gente vai ver nessa aula. Então, a gente pretende ver tudo isso nessa aula. Então, a gente vai trabalhar duas habilidades. A habilidade EF06MA24, que é a habilidade do sexto ano, e a habilidade EF07MA30, que é uma habilidade do sétimo ano. Então, a gente vai trabalhar essas duas habilidades. A primeira habilidade, EF06M24, diz a respeito de resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas de comprimento, massa, temperatura, tempo, área, capacidade, volume, sem o uso de fórmulas, inserindo sempre que possível em contexto oriundo das situações reais ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Então, a gente vai tentar relacionar, tá? A EF07MA30, ela é sobre resolver e elaborar situações e problemas de cálculo de volume em blocos retangulares, ou seja, no quadrado e no retângulo, envolvendo unidades usuais, o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Então, o objetivo é entender situações e problemas sobre medida envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade de volume, e também conseguir fazer o cálculo do volume em blocos retangulares, utilizando unidades de medidas convencionais, tá? Um primeiro tópico seria a unidade de comprimento. Então, a gente vai ver a unidade de comprimento. Unidade de comprimento, existe várias medidas de comprimento. Por exemplo, a jarda, a polegada e o pé. Essas são medidas não convencionais, que a gente já ouviu falar em alguns momentos, mas não é a do padrão internacional. Então, aí tem no SI, que significa Sistema Internacional, a unidade padrão para medir comprimento é o metro. Essa é a unidade principal, ela é o metro. Então, quando eu vou medir qualquer coisa, eu vou me basear em metros. É a unidade principal e a unidade padrão. Aí a gente tem, dentro dessa unidade padrão, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente tem unidades maiores e unidades menores, tá? E aí a gente vai ver o que a gente vai usar, para que a gente vai usar. Então, por exemplo, se a gente for medir uma coisa muito pequena, a gente vai usar milímetro, grafite de um lápis ou de uma lapiseira. Se a gente vai medir a distância entre duas cidades, a gente vai usar o quilômetro, que são unidades mais amplas, tá? Aí a gente tem essas unidades de medida, uma tabelinha. A grandeza que a gente está utilizando é a grandeza de comprimento, de medida. Aí a unidade, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Como eu já falei, os submúltiplos são os menores. A gente tem decímetro, centímetro e milímetro. E os múltiplos a gente tem quilômetro, hectômetro e decâmetro, tá? Os símbolos, esses são os símbolos do lado. O quilômetro tem o símbolo do lado, que é esse km. O hectômetro é o hm, o decâmetro é o DAM, decímetro é o DM, o centímetro cm e o milímetro me, tá? E a gente tem a relação. Toda vez que eu tiver 1 quilômetro, eu estou falando que eu tenho 1000 metros. Toda vez que eu falo que eu tenho 1 hectômetro, eu estou falando que tenho 100 metros. Toda vez que eu falo que eu tenho 1 decâmetro, eu tenho 10 metros. Toda vez que eu falo que eu tenho 1 decímetro, eu tenho 0,1 metro. Toda vez que eu tenho 1 centímetro, eu tenho 0,01 metro. Toda vez que eu falo que eu tenho 1 milímetro, eu tenho 0,001 metro. Tá? Conseguiram perceber? O que vocês precisam perceber daí? Qual a unidade principal para medir comprimento? É o metro. E eu tenho unidades que são maiores, que medem coisas que são maiores, para mim não utilizar tantos números, e eu tenho unidades que são menores, que eu não que eu utilizo para colocar coisas menores, eu consigo medir desta forma. Ficou claro isso para vocês? As unidades de medidas de metro? Responde para mim no chat. Ficou claro? Vocês conseguiram entender quais são e o símbolo delas? É o principal que você tem que levar. Quais são elas e quais são os símbolos delas. Tá, então agora a gente vai prosseguir. Depois que a gente vai prosseguir para conversão dessas unidades. Porque a gente não viu que a gente tem unidades, o metro é o principal e a gente tem, por exemplo, o milímetro que é menor, a gente tem o quilômetro que é maior. Então, a gente tem que converter, porque elas não são exatamente iguais, tá?
Olha lá. Em algumas situações é necessária a conversão das unidades de medida. Para a gente converter, a gente tem que prestar atenção nesse daqui, ó. A gente tem essas unidades, são o metro é a unidade principal, a gente tem 3 menores, que são os submúltiplos, e 3 maiores, que são os múltiplos, tá? Então, a gente tem essas situações. Toda vez que eu estou numa unidade maior e quero diminuir essa unidade, eu vou andar para a minha direita. Andando para a minha direita, eu vou multiplicar por 10. Por exemplo, se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu quero transformar de quilômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 10 e depois por 10 de novo. Ou seja, eu vou multiplicar por 100, porque 10 vezes 10 é 100. Se eu quero sair do quilômetro para o metro, eu vou multiplicar por 1000, porque eu tive que multiplicar vezes 10, vezes 10 e vezes 10, que dá a mesma coisa, tá? Se eu tiver uma unidade menor, por exemplo, milímetro, e quero uma unidade maior, ou centímetro, eu vou dividir por 10. O processo é inverso. Eu vou dividir por 10. E aí é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que prestar atenção nessa situação. Quando eu estou em unidade maior e quero ir para menor, eu vou fazer uma multiplicação. Quando eu estou numa unidade pequena e quero ir para uma maior, eu vou fazer a divisão. Sempre pelo número 10. Aí, a cada um que eu passar, vai ser multiplicado por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e assim por diante. Tá? Tudo bem isso aí? Ficou claro? Responde para mim no chat, se vocês conseguiram observar isso, conseguiram entender. Tá, a gente vai mostrar alguns exemplos, tá? Ó, se eu quiser, esse é um exemplo. Se eu quiser, eu tenho 25 quilômetros. Eu tenho 25 quilômetros e eu quero transformar isso em metro, eu pergunto para vocês, eu teria que fazer uma multiplicação ou uma divisão? Responde para mim. Eu tenho que fazer uma multiplicação ou divisão? Neste caso, eu tenho 25 quilômetros e quero transformar em metros. Eu vou fazer uma multiplicação ou uma divisão? Exatamente, uma multiplicação. Porque se eu olhar quilômetros para metros, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Ele está caminhando para outro caminho, para o caminho à direita. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Quem respondeu a multiplicação está correto. Agora, essa multiplicação vai ser por qual número? Por qual número vai ser essa multiplicação? Exatamente, Lucas, por 1000. Porque eu vou ter que multiplicar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Depois eu multiplico por 10 de novo e depois eu multiplico por 10. Eu posso fazer 25 vezes 10, 25 vezes 10 e 25 vezes 10. Mas eu também posso fazer 25 vezes 1000 de uma vez só, tá? Posso fazer. Olha lá. Aqui tem outro exemplo que depois a gente vai calcular. O 4 milímetros para transformar em metro. Mas vamos voltar nessa. 25 quilômetros em metros, eu tenho que multiplicar por 10, multiplicar por 10 e multiplicar por 10. Que é a mesma coisa de 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo, que é a potência, onde 10 é a minha base, que é o número menor, e o expoente é 3 lá, é quantas vezes eu estou repetindo o meu 10. Eu fazendo essa conta, 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 elevado ao cubo, que significa a mesma coisa, vai dar 1000. Então, eu vou multiplicar esse 25 por 1000, para sair dos 25 quilômetros e chegar em metros. Então, eu vou fazer 25 vezes 1000, que vai dar 25.000 metros. Então, eu terei 25.000 metros. Toda vez que eu falo que eu tenho 25 quilômetros, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 25.000 metros. É exatamente a mesma coisa. Eu só fiz uma conversão, tá? Porque, por exemplo, se eu quisesse saber essa informação, geralmente alguém vai dar distância de cidade. Uma cidade até a outra tem 25 quilômetros. Mas ele pode também perguntar, tem 25 quilômetros, mas eu queria saber quantos que é em metros. Aí você tem que usar essa conversão, tá? No dia a dia, isso pode servir para outras coisas. Se fosse menor, por exemplo, assim, se fosse outras situações, como eu vou numa loja e eu vou comprar um tecido,
E aí, o que acontece? Eu fui lá e medi em centímetros, mas lá na loja falou assim, não, mas eu só trabalho com metros. Aí você vai converter isso para metros, tá? Para conseguir chegar na loja com a informação correta. Ele fala assim, aqui a gente só mede por metros, não mede por centímetro. Você faz a sua conversão e leva a informação já correta para a loja. Na outra situação aí, essa primeira situação de quilômetros, 25 quilômetros em metros, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? De 25 quilômetros, que ficou 25 mil metros? Ficou claro para vocês? Sim? Então, ó, se você prestar atenção também, não era 25 quilômetros e ficou 25 mil metros? Outra coisa que você pode levar em consideração, o número nunca vai mudar. Eu só vou acrescentar zeros ou acrescentar vírgula e zeros. Esse número ele nunca vai mudar. Se é 25 quilômetros, vai ser 25 alguma quantidade de zeros metros. Nesse caso, eu tive que colocar 3 zeros. Então, ficou 25 mil metros. Então, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. O número ele não se altera. Ele vai se alterar na seguinte questão. Vai ter mais zeros para qualquer um dos dois lados, tá? Então, o número não vai mudar. Só vai acrescentar zeros na hora de converter. Agora, a segunda situação diz assim, eu tenho 4 milímetros e eu quero transformar isso em metro. Nessa situação, eu irei fazer uma multiplicação ou uma divisão? Uma multiplicação ou uma divisão? Então, o Lucas e a Sabrina que respondeu divisão, está correto. Eu vou fazer uma divisão, tá? Eu vou fazer uma divisão. Agora, se eu quero sair de milímetros para metros, eu vou fazer uma divisão por qual número? Por qual número? Breno, por qual número? Por qual número eu vou fazer essa divisão? Por qual número, Wesley? Wesley, Ana, Lucas, Evelyn. Por 100? Vamos lá contar. Se eu estou aqui em milímetro, eu vou dividir por 10 e dividir por 10. Então, se eu vou dividir por 10, por 10, por 10, repete-se 3 vezes. Se repete-se 3 vezes, é 10 elevado à terceira, que vai dar 1000. Eu não irei multiplicar por 100, eu irei multiplicar por 1000. Porque se eu multiplicar por 100, eu paro e vai ficar 10 decímetros. Vai ficar a quantidade em decímetros, não vai ficar a quantidade em metros, tá? Porque eu vou parar em decímetros se eu multiplicar por 100. Entenderam por que é por 1000 e não por 100? Entenderam quem colocou 100 aí? Entendeu? Porque eu vou parar uma aqui, um pouquinho a menos. Faltava um pouquinho. Entenderam, né? Que faltava um pouquinho. Então, eu vou multiplicar, nessa situação, eu vou dividir por 1000. Por quê? Porque eu estou andando no oposto. Eu quero sair da menor e quero ir para uma unidade maior. Então, eu vou dividir, tá? E nesse caso, é por 1000, tá? Então, eu divido 4 dividido por 1000, ficou 0,004 metros. Perceberam que o número 4 não se alterou? Só acrescentei casas depois da vírgula, acrescentei vírgulas e casas. E aí, se eu prestar atenção aqui, quantos zeros eu tinha no 1000? Eu tinha 3 zeros. Então, eu vou ter 3 zeros também aqui na minha resposta. Lá em cima, no 25 quilômetros, quantos zeros eu tinha no 1000? 3. Perceberam que eu também tenho 3 zeros? Então, esse é um raciocínio, uma lógica que vocês têm que prestar atenção. Porque às vezes a conta não é tão difícil, eu consigo fazer sem usar o papel já de raciocínio lógico, eu consigo resolver. É só prestar atenção quantos zeros eu tinha, tá? Eu percebi que eu tinha 3 zeros, foi 3 zeros que eu acrescentei nas duas situações. Só que na situação que eu dividi, eu acrescentei 4 zeros. Mas depois do primeiro zero eu tive que colocar a vírgula, porque é um número decimal. Ficou clara a situação? Eu posso prosseguir para outra situação? Sim, sim, sim. Deixa eu ver quantos alunos. Tem 15 alunos.
Então, unidade de massa agora. Unidade de massa que a gente vai ver agora. As unidades de massa são o quilograma, o hectograma, o decagrama, a gramas, decigrama, centigrama e miligrama, tá? São ainda exemplos de medidas de massa: arroba, a libra, a onça e a tonelada. Essa tonelada ela é muito importante, tá? A cada 1 tonelada eu tenho 1.000 quilos. Então, se alguém falar assim, tem 1 tonelada, quer dizer que tem 1.000 quilos. Se eu falar assim, o carro pesa 2 toneladas, quer dizer que ele pesa 2.000 quilos. Então, tonelada é uma unidade bem maior, é a maior de todas que a gente utiliza bastante, tá? Então, tonelada. Tem que prestar atenção na tonelada, que equivale a 1.000 quilos. Cada tonelada equivale a 1.000 quilos. Das convencionais, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. A unidade principal é a grama, tá? Aí a gente tem a mesma tabelinha parecida com a outra, de comprimento. A gente tem os submúltiplos, são os menores, que seria, os menores são o decigrama, o centigrama e o miligrama. As unidades maiores, que são os múltiplos, a gente tem o decagrama, o hectograma e o quilograma, tá? Aonde eu utilizo? Quilo é uma das mais utilizadas. A gente pesa muitas coisas por quilo, quando a coisa pesa bastante. E uma que a gente também usa bastante é o grama, normal. E a gente usa miligrama. Miligrama é utilizado aonde? Muito em comprimido. Comprimido, o componente que tem dentro do comprimido, ele é pesado em miligrama. É pouco componente químico para cada comprimido. Se vocês olharem nas embalagens de comprimido, de remédio, você vai ver que tem 2 miligramas de tal componente, 3 miligramas, é tudo em miligrama, porque o componente químico que coloca no remédio, ele é muito pouquinho, tá? Então, ele é pouco, ele é calculado em miligrama. O mais comum, o grama, que a gente vê em todo lugar, e muitas coisas é medido em quilograma, e outras coisas que são muito maiores é medido em tonelada, tá? Entenderam quais são, aí você entenderam quais são e perceberam quais são os símbolos também, que cada uma, por exemplo, o miligrama é mg, o centigrama é cg, o decigrama é dg, e a grama é g, o quilograma é kg. Então é isso que você tem que perceber daqui. Perceber quais são as unidades de medida, perceber seus símbolos, quais são seus símbolos, seus respectivos símbolos, e perceber aonde é utilizado a maioria. O que a mais a gente consegue ver no mundo é miligrama, grama, quilograma e tonelada. É o que a gente mais vai encontrar aí na nossa realidade. Tudo bem? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Sim, então vamos prosseguir, tá? Agora a gente vai para a conversão dessa unidade de massa. Porque essa unidade de massa, como tem vários múltiplos e submúltiplos, eu consigo converter. Eu vou fazer a conversão dessas unidades, tá? Aqui a gente tem uma tabela da conversão, que é muito semelhante à tabela da conversão de comprimento. Segue a mesma lógica, o mesmo padrão. Então vamos lá pensar nesse padrão. Toda vez que eu estou numa unidade maior, que no caso é o quilo, e quero para uma unidade menor, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Por quanto? Por 10. A cada um que eu desço, eu vou multiplicar por 10. Se eu estou numa unidade pequena, que é o miligrama, por exemplo, e eu quero ir para uma unidade maior, eu vou dividir por 10. E quantas vezes for necessário. Segue a mesma lógica do outro do comprimento. Agora, dois exemplos aqui. Eu tenho 15 quilos e eu quero transformar isso em grama. Eu tenho 15 quilos e quero transformar isso em grama. Eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Respondam para mim. Eu vou multiplicar ou dividir? Eu vou multiplicar. Se eu estou em quilo, eu vou multiplicar para chegar em grama. Eu vou multiplicar. Por qual número? Por qual número eu vou multiplicar? Por 1.000. O Lucas acertou. Eu vou multiplicar por 1.000. Por que eu vou multiplicar por 1.000? Porque do quilo para o hectograma,
eu vou multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10 para chegar no grama. Então, eu vou multiplicar por 1000. Olha lá, mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 10 por 10 e por 10. 10 elevado ao cubo, 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000. 15 quilogramas, eu vou multiplicando por 1000, eu transformo isso em grama. Se eu multiplicar 15 por 1000, vai dar quanto? 15 vezes 1000, vai dar quanto? Vocês nem precisam de calculadora. É só pensar pelo raciocínio lógico que vocês vão saber. Isso, 15 mil. 15 mil. Era só acrescentar os 3 zeros. No 1000 não tem 3 zeros? Eu peguei o 15 e acrescentei 3 zeros. É isso, e tá feito. Olha lá. Então, 15 quilos é a mesma coisa de falar que é 15 mil gramas. É a mesma coisa. São formas de representar diferente, mas tem o mesmo peso. Na hora de colocar na balança, pesa a mesma coisa, tá? Agora, o segundo exemplo. Eu tenho 2 miligramas e eu quero transformar isso em grama. Eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Vou dividir. Então, vou dividir. O Wesley, o Lucas e o Juan falou que eu vou dividir. Nesse caso, eu estou em miligramas. Eu tenho que voltar para a grama. Eu vou multiplicar por 1000 de novo, porque eu vou ter que passar do centigrama para o decigrama até chegar na grama. Então, eu vou multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10, que é a mesma coisa de 10 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar por... Desculpa, eu vou dividir por quanto nessa situação? Vou dividir por quanto? Por 1000, exatamente. Então, eu vou dividir por 1000, olha lá. 2 dividido por 1000. Olha lá, não tinha 3 zeros? Eu coloquei 3 zeros e o número 2. Só que depois do primeiro zero eu coloquei a vírgula. Tá? Então, nessas conversões, elas não são difíceis. Eu preciso me atentar que o número vai ser o mesmo número, eu só vou acrescentar zeros para ambos os lados, dependendo da informação que eu quero. Eu vou colocar zeros à direita ou zeros à esquerda, dependendo do que eu quero, tá? E se for zero à esquerda, eu tenho que colocar vírgula, tá? Tudo bem quanto a isso? Eu posso passar para o próxima situação? Posso prosseguir? Sim? Tem alguém que se perdeu e não entendeu? Alguém que não entendeu alguma coisa? Pronuncie-se. Olha assim, eu não entendi. Escreve, eu não entendi. Ou todos entenderam? Se todo mundo entendeu, não precisa falar mais nada. Agora, se alguém não entendeu, pode colocar aí que não entendeu. Ó, Breno, você entendeu? Emily, entendeu? Ah, tem outra Emily também, entendeu? Evelyn, Gabriela, Juan, Lucas, Maria Paula. Rafael, você entendeu? Você não fez todas as minhas atividades, Rafael. Rafael, Renato, Sabrina e Wesley, todos entenderam? Tá, então eu vou abraçar. Confiando que todos entenderam, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Agora a gente vai ver unidades de temperatura e tempo, tá? A gente tem algumas unidades. As unidades mais utilizadas para o trabalho com temperatura são graus Celsius, que tem esse símbolo, tá vendo? Tem essa bolinha e esse C, que é a unidade padrão do Brasil. A unidade padrão no Brasil é graus Celsius, tá? Então a gente mede a nossa temperatura sempre informando. Por exemplo, 15 graus Celsius, 25 graus Celsius, 32 graus Celsius. É a temperatura ambiente, pode ser a temperatura ambiente, a temperatura de um freezer. Eu falo de temperatura normal. Do dia, pode dizer que o dia estava de 30 graus Celsius. Posso falar que a geladeira está menos 15 graus Celsius. Então, tem essa medida de temperatura.
Nos Estados Unidos, eles usam Fahrenheit, que é outra unidade de medida. Então, a gente tem o grau Celsius, que é usado no Brasil e em vários outros países. Nos Estados Unidos, eles usam Fahrenheit, que o símbolo é essa bolinha e esse F. É Fahrenheit, tá? E a gente tem o Kelvin, que também é unidade de temperatura. Essa unidade de temperatura Kelvin é a unidade padrão. Então, quando a gente utilizar em química e física, que é matérias que vocês veem em ciências, vocês vão usar esta unidade padrão, que é o Kelvin, que é a unidade para quando eu vou fazer cálculos englobando o mundo inteiro, que é uma coisa que eu quero que todo mundo utilize. A unidade padrão é Kelvin, tá? No meu sistema internacional aí é Kelvin. Mas a gente usa para o Brasil graus Celsius, diferente dos Estados Unidos que usa Fahrenheit. Mas todas essas três são unidades de medidas. A gente não vai aprender agora como converter essas unidades de medida, porque não é função agora nossa. Mas a gente precisa conhecer que existem 3 unidades de temperatura diferentes. E a nossa é graus Celsius, tá? Vamos lá para os exemplos no nosso dia a dia. Olha lá. A temperatura de Hortolândia. A gente tem aí, ó. Quando eu vou fazer a previsão do tempo, eu uso graus Celsius, porque eu estou no Brasil, nos Estados Unidos, ia ser Fahrenheit. Mas como eu estou no Brasil, vai ser graus. Escolhi ali, que eu vi essa imagem. A gente tem a temperatura da cidade de Hortolândia. A gente tinha 16 graus Celsius, ok? A máxima era 28 graus Celsius, ia chegar até 28. Então, no momento, estava 16 graus Celsius. A máxima ia chegar a 28 graus Celsius e a mínima ia ser 16 graus Celsius. Então, é isso, é como a gente vê a nossa temperatura no dia a dia. Então, bom. Agora, quando a gente vai fazer comparação de escalas, ou seja, a gente só vai comparar, a gente não vai converter. A gente tem aí um desenho que tem o Fahrenheit, o Celsius e o Kelvin, tá? Lá em cima, para a água ferver, quando eu coloco no fogo a água, ela vai chegar um momento que ela começa a ferver, ou seja, ela entra em ebulição. Isso acontece o quê? Quando estiver em 212 Fahrenheit, ou 100 graus Celsius, ou 373 Kelvin. Tá vendo que o número de comparação é diferente. São 3 unidades de temperatura totalmente diferentes. A gente também tem conversão para elas, só que a gente não vai aprender nesse momento, mas a gente sabe, só para a gente ter uma visão, que quando a água vai ferver, se eu estivesse lá nos Estados Unidos, eu ia medir a temperatura e ia lá 212 Fahrenheit. Como eu estou no Brasil, eu vou lá medir, vai estar 100 graus Celsius. E se eu estivesse fazendo um experimento físico-químico, eu ia ter que colocar que estava 373 kelvins, tá? Para a água congelar, eu vou colocar lá no freezer e eu quero que minha água congele. Para ela congelar, se eu tivesse lá nos Estados Unidos, ia ser 32 Fahrenheit. Como eu estou no Brasil, eu for medir a temperatura, vai ter que estar em 0 graus Celsius. Quando chega em 0 graus Celsius, a água começa a congelar. Se eu fosse fazer isso, fosse num laboratório, eu estivesse fazendo um experimento químico ou físico, eu ia ter que registrar que foi 273 kelvins, tá? E o zero absoluto, como a unidade padrão é o Kelvin, o zero absoluto está lá no Kelvin, lá, 0 Kelvin. E para esse zero absoluto, que a gente utiliza em temperatura, seria menos 273 graus Celsius, ou 450 Fahrenheit. Então, isso é a comparação de 3 escalas diferentes. Nesse momento, a gente tem que se atentar à escala de graus Celsius, que é utilizada no Brasil. Mas a gente já tem que saber que existem outras escalas. E a escala principal, a escala padrão, que é a unidade de medida para o mundo todo, é Kelvin. Tudo bem? Ficou clara essa informação? Não vai ter conta, é só uma informação que vocês precisam entender que existe no nosso mundo e entender que no Brasil se usa graus Celsius, nos Estados Unidos vai usar Fahrenheit e para quando eu vou fazer experimentos, eu vou usar Kelvin. Ficou claro para vocês, para todo mundo? Também conseguiu ver qual é a diferença? Por exemplo, que nem para água congelada. Para água congelada, a gente já percebe que vai estar 0 graus Celsius, 273 Kelvin e 32 Fahrenheit. São temperaturas que aparentemente são diferentes.
mas se eu for medir na temperatura, tiver nesse frio, eu vou sentir o mesmo frio. Só que na hora de colocar na escala, na hora de colocar a unidade de medida, vai estar escrito diferente. Ficou claro isso também? Ficou claro? Posso prosseguir? Eu vou seguir. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu? As três? Qual a diferença das três? Tá, então vamos prosseguir. Agora a gente vai falar do último, que é volume e capacidade. Volume e capacidade são dois termos que são parecidíssimos, mas são totalmente diferentes. Quando eu calculo o volume, é o espaço que aquele objeto ocupa. Por exemplo, se eu tenho uma caixa de giz, como eu sou um professor, a gente tem uma caixa de giz. Uma caixa de giz, Rebeca chegou atrasada, ó, 1 hora de atraso. Então, quando eu vou calcular o espaço que alguma coisa ocupa, eu chamo de volume. Quando é objeto, eu chamo de capacidade. Primeira coisa que vocês têm que entender. Volume é o espaço que eu ocupo só de colocar aquele objeto. Ocupa um espaço. Só que essa caixa de giz, dá para mim colocar giz dentro. O espaço que tem dentro, eu chamo de capacidade. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando, pessoal, de onde a gente estava. Então, vocês entenderam o que é volume e entenderam o que é capacidade. Tá? A internet caiu, é assim mesmo, né? Vocês entenderam o que é volume e capacidade. Volume é o espaço que o objeto ocupa e capacidade é o espaço que eu posso armazenar as coisas, que eu posso colocar coisas dentro. Então, aqui também está isso. O que eu disse está escrito. Volume é o corpo, um objeto. Quando eu falo corpo, é um objeto. E a quantidade de espaço que ocupa por esse corpo. Então, eu coloquei uma caixa. O volume da caixa é o espaço que a caixa ocupa. Capacidade é o que eu consigo colocar dentro dessa caixa, tá? O volume tem unidade de tamanhos cúbicos. Então, por exemplo, ele pode ser centímetro cúbico, metro cúbico e quilo. E eu falo de volume, eu falo em cúbico. Metros cúbicos, unidade padrão, metros cúbicos. Então, o volume de uma caixa, um paralelepípedo retangular, de comprimento T e largura L e altura H. Por quê? Porque quando eu falo de volume, eu estou falando de uma figura tridimensional ou 3D, que eu consigo ver 3 lados, que eu consigo colocar coisa dentro, que tem um espaço para colocar coisas dentro, tá? Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é um metro cúbico. A unidade padrão é metro cúbico. Esse M com 3 em cima, tá? A seguinte tabela mostra a equivalência entre volume e capacidade. Contudo, não é considerada unidade fundamental do Sistema Internacional, pois pode ser calculado através dos comprimentos. A unidade comum utilizada é o litro. Então, quando eu falo de volume, eu falo metros cúbicos. Quando eu falo de capacidade, eu falo de litros, tá? Se eu tiver 1 metro cúbico, eu vou ter 1 quilolitro, tá? Se eu tiver 1 decímetro cúbico, eu vou ter 1 litro. Se eu tiver 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 mililitro. Então, se eu falar para vocês que eu tenho 25 decímetros cúbicos, quantos litros que eu tenho? Responde para aí. Se eu falar que eu tenho 25 decímetros cúbicos, quantos litros eu tenho? Acho que caiu a imagem. 25 litros. Exatamente, Lucas. Se eu falar que eu tenho decímetros cúbicos, é a mesma coisa eu falar que eu tenho litros, tá? A unidade, quando eu falo em decímetros cúbicos, eu falo de volume. E quando eu falo de capacidade, eu falo em litros, tá? É isso que vocês têm que entender. Quando eu falo de volume, eu falo do espaço que um objeto ocupa. E quando eu falo de capacidade, é o quanto eu posso armazenar dentro desse objeto. Tudo bem? Ficou claro? Vou prosseguir, tá? Posso continuar? O volume do paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? O paralelepípedo vem de um retângulo. Lembra de um retângulo? Só que o retângulo é uma figura plana.
E o paralelepípedo é uma figura tridimensional, é um poliedro, uma figura com espaço. A gente vai calcular o espaço que isso ocupa. Então, ó, isso é um paralelepípedo, tá vendo? Ele tem vários quadradinhos e cada quadradinho tem 1 centímetro em cada lado. Vários quadrados, né? Quadrados que tem 1 centímetro em cada lado. E aí eu formando, ó, na minha frente eu tenho 4 quadradinhos, ou seja, 4 centímetros. Aqui, na minha largura eu tenho 2 quadradinhos, ou seja, 2 centímetros. E de altura eu tenho 3 centímetros, 3 quadradinhos. Para me calcular o volume desse paralelepípedo, eu vou saber que cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado. Então, é só verificar quantos quadradinhos eu tenho, tá? Eu posso fazer assim também, ó. Eu tenho 4 de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 de altura. Então, para mim saber o volume, é só fazer 4 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24. Então, eu tenho 24 centímetros cúbicos. Tá? Então, para formar o paralelepípedo, serão necessários 24 os cubos de 1 centímetro. Então, o volume disso aqui, ó, é 20, olha lá. Note que o volume do paralelepípedo é de 24 centímetros cúbicos. Tem que ter esse número 3 em cima. Se não houver esse número 3 em cima, está errado. Porque toda vez que eu falo de volume, eu tenho centímetros cúbicos. Toda vez que eu falo de área, eu tenho centímetros ao quadrado. Toda vez que eu falo só de comprimento, é só metros, tá? Ou só centímetros. Então, para cada função, quando eu falo de comprimento, eu uso metros. Quando eu falo de área, metros ao quadrado. Quando eu falo de volume, eu coloco 100 metros ao cubo, tá? Ali eu tenho um outro paralelepípedo. Esse paralelepípedo tem A de comprimento, B de largura e C de altura. Eu vou formar uma expressão algébrica, é coisa que vocês viram no mês passado. Eu vou formar uma expressão algébrica que generaliza todas as situações. Toda vez que eu quiser calcular o volume de um paralelepípedo, eu vou usar essa expressão algébrica, tá? O que é uma expressão algébrica? É uma sentença onde tem várias contas e ao lugar de alguns números eu coloco letras. E essas letras podem ser substituídas por números, tá? Como que ficou? O volume V de um paralelepípedo de dimensões de medidas A, que é o comprimento, B, que é a largura, e C, que é a altura. Vai ser dado por quê? Volume é igual a vezes B vezes C. A mesma coisa que eu fiz em cima. Eu peguei e multipliquei o 4 por 2 e depois por 3. Aqui eu vou multiplicar o A pelo B e pelo C. Aí eu criei a fórmula para calcular o volume em paralelepípedo. Toda vez que eu quiser utilizar, toda vez que eu calcular o volume de um paralelepípedo, eu vou usar essa minha expressão algébrica, que é uma generalização. Ou seja, para qualquer situação que eu tenha um paralelepípedo, eu uso essa mesma expressão e sempre vai dar certo. No lugar do meu A, do meu B e do meu C, serão colocados números. Quais números? Por exemplo, no paralelepípedo de cima, no lugar do A, que é meu comprimento, eu vou colocar o número 4. No lugar do B, que é a minha largura, eu vou colocar o número 2. E no lugar do C, que é a altura, eu vou colocar o número 3. E aí eu consigo resolver o volume do meu paralelepípedo. Tudo bem? Entenderam como eu achei por curvinhos e como eu formei essa minha expressão algébrica? Tudo bem? E aí, toda vez que eu quiser calcular o volume do paralelepípedo, eu uso essa fórmula aí, tá? É uma expressão algébrica que a gente chama de fórmula, porque em todas as situações vou usar a mesma expressão, tá? Continuando. Então, a gente tem aí um exemplo. Determine o volume do container, cujas dimensões são 3 metros de altura, 2,5 metros de largura e 6 metros de comprimento. Então, ó, container aí bonitinho. É esse container que a gente vai medir. Ele é um formato de paralelepípedo. Se a gente perceber, o que é paralelepípedo? São, ó, se eu olhar para um lado do container, não parece um retângulo? O paralelepípedo, eu penso num retângulo, só que é um retângulo que tem volume, que tem espaço dentro. Então, a gente chama de figura espacial ou um poliedro, tá?
Então, esse paralelepípedo tem espaço dentro. O espaço dentro, que eu vou colocar no meu container, é a capacidade que ele tem de armazenar as coisas. O volume é o espaço aonde que eu vou colocar. Não importa se ele tem objetos dentro ou se ele não tem nada dentro. Importa qual o volume, qual o espaço que ele vai utilizar. Calma, Lucas. Vamos lá, a gente chega lá. E aí, o que eu vou usar para calcular isso? Eu vou usar aquela expressão algébrica que a gente tinha. A expressão algébrica que a gente tinha era o V de volume é igual a, que é o comprimento, vezes B, que é a largura, vezes C, que é a altura. E aí eu substituo. Substituindo, eu coloquei o V é igual vezes 6 vezes 2,5. O 6 é o meu comprimento, o 2,5 é a minha altura e o 2,5 é a largura e o 6 é o meu comprimento. Já perdi aqui, ó. 6 é o comprimento, 2,5 é a altura, 2,5 não, 2,5 é a largura e 3 é a altura, tá? E aí, quando eu vou medir tudo isso, quando eu vou multiplicar tudo isso, eu vou multiplicar 6 vezes 2,5 vezes 3, deu 45 metros cúbicos. Eu tenho que colocar esse 3 em cima. Se eu não colocar esse 3 em cima, eu não estou falando que é volume. Se eu deixar só o M, eu estou falando que é comprimento. Se eu colocar ao quadrado, eu estou falando que é área. Como eu estou falando de volume, de espaço que eu estou ocupando, é metros cúbicos. Tem esse 3 em cima. É o Lucas que colocou certo. Então, se vocês multiplicaram sem a vírgula aí, depois é só cortar o zero, que é o zero da vírgula, tá? Então, o volume do container é de 45 metros quadrados. Ou seja, o espaço que ele ocupa, quando eu colocar ele em algum lugar, ele vai ocupar o espaço de 45 metros quadrados, tá? Cúbicos, desculpa, eu errei agora. 45 metros cúbicos. Agora, o volume do cubo. O cubo é outra figura, tá? E a gente também calcula o volume. Então, ó, vamos primeiro generalizar, fazer a fórmula. Vamos pensar na fórmula. O cubo é o reflexo, é um poliedro, uma figura que tem espaço dentro, então eu consigo armazenar as coisas. Se eu pensar na figura plana dele, é o quadrado. Quando eu vou calcular a área de um quadrado, todos os lados não são iguais? No cubo também, todos os lados serão iguais. Por isso que lá está, de comprimento está A, de largura está A e de altura está A. Por que está A e A e A? Só coloquei a mesma letra porque quando eu digo que é a mesma letra, eu estou dizendo que é o mesmo tamanho. Eu não posso colocar número diferente. Se eu colocar 2 para o comprimento, será 2 para a largura e 2 para a altura, porque está representado na mesma letra. Toda vez que eu vejo uma mesma letra, na hora de substituir, tem que ser o mesmo número. E aí, para calcular o volume, seria o volume V de um cubo de aresta com medida é dado por... Eu tenho o volume é igual a vezes A vezes A. Olha lá. O a base não é igual? Sim, todas são A. A base é igual. E aí se repete quantas vezes essa base? 3 vezes. Então, o meu expoente será o 3. Então, a fórmula para calcular o volume do cubo é V igual a 3 elevado ao cubo. Ok? Essa é a fórmula para calcular. Então, quando eu descobrir o valor do A, é só elevar ao cubo. Tá? Se fosse 2, era 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. Tá? Então, essa é uma expressão algébrica, a qual eu utilizo para calcular todas as situações que eu tenho cubo. Isso é uma generalização. Então, geralmente, toda vez que eu correr para calcular o volume de um cubo, eu vou usar essa fórmula. Tá? O volume de um cubo é igual à medida de sua aresta elevada ao cubo. Tá? Então, vamos lá para o exemplo. Determine o valor de um cubo cujas dimensões são de 2 centímetros. Eu sei que a dimensão é 2 centímetros, já falei até a resposta, né? Então, eu vou usar lá, o cubo lá tá 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Eu vou usar a minha generalização, exatamente, Lucas, eu vou usar a minha generalização, que é o volume é igual a elevado ao cubo, ou seja, a elevado à terceira potência. O meu A
é 2. Então, o volume é igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, ficou 8 centímetros cúbicos, tá? Então, o volume do cubo é de 8 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vocês têm atividades para fazer, não necessariamente, eu vou conversar com a Ivane agora, lá, coisas semelhantes para vocês resolverem, na sequência número 1, sequência de atividades 1, do caderno do volume 2, que já está sendo entregue na escola, para quem não tem, pode vir. Vocês que são do período da tarde, têm que vir à tarde para buscar esses cadernos, tá? Então, vocês têm que vir para a escola buscar os cadernos do volume 2. Lá na página 55 até a página 68, que é a sequência de atividade 1, tem exercício sobre este assunto, tá?